Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o canal Não Vou Pra Te Ver. Eu sou Leandro Abraão. Bora aprender a fazer um pitch? Bora aprender a vender uma ideia e a conseguir o que você quer em poucos segundos? Essa aula é para isso. Pitch é uma modalidade de apresentação em que você tem pouco tempo para apresentar. Um pitch serve para um monte de situações. Por exemplo, quando você quer a atenção do seu chefe e não sabe muito bem o que dizer para conseguir essa atenção. Ou sei lá, você esbarrou com um ídolo seu no aeroporto e gostaria que ele te desse alguns segundos de atenção e não sabe como abordar, não sabe o que dizer. Eu preciso ser sincero, para você conseguir a atenção dessas pessoas, não dá para usar perguntas do tipo posso falar com você? Para que você consiga essa atenção, a atenção que você espera, você precisa ser absolutamente específico. Ser específico significa dizer o que você quer e dizer quanto tempo dura. Especialmente o tempo. Se faltar uma dimensão temporal, a chance da pessoa simplesmente te dizer que não pode te ouvir é enorme. Se você não diz quanto tempo dura, como é que você espera que ela te dê a palavra? Talvez você conheça um cara chamado Jerônimo Temel. O Jerônimo é uma referência para mim. No ano passado eu fiz a formação em coaching com ele. Eu não faria. Quem se inscreveu para a formação foi a minha esposa e quando eu decidi já não tinha mais vaga. Nesse meio tempo eu descobri que o cara faria uma palestra aqui em Brasília e eu teria acesso ao local onde a palestra aconteceria. E aí eu pensei comigo, se eu dissesse para ele, e se eu fosse lá pessoalmente para dizer, será que não dá para me incluir nessa turma? E foi isso que eu fiz. Eu fui até lá. Foram muitos percalços. Caiu no dia, pouco antes da palestra, caiu um toró daqueles que você tira o sapato, do sapato dobra a calça e pula enxurrada para entrar dentro do carro. Foi isso que eu fiz. Foi isso que eu precisei fazer. Efeito borboleta total. Eu hoje entendo que foi providencial. Eu cheguei faltando 10 minutos e dei de cara com ele saindo da sala onde ele palestraria. Abordei ele. Era a minha oportunidade e eu precisava ser específico. Eu sabia que ele tinha pouco tempo, eu sabia que ele poderia não dar a atenção que eu preciso. Então eu disse, Jerônimo, eu tenho duas coisas breves para te dizer. Pode ser agora? Ele me abriu a palavra. Eu disse o que eu queria. Ele disse que não sabia se poderia me atender. Então ele tirou o celular do bolso, acionou uma pessoa, pediu para verificar a possibilidade. Eu fiz a formação. Recentemente eu vivi um episódio muito parecido com esse. Aqui em Brasília aconteceu o show do Lucas Neto. Se você não tem filho pequeno, você não sabe de que eu estou falando, talvez. Minha esposa é autora infantil, conta história e foi com os meninos. O objetivo dela era entregar pessoalmente para o Lucas os 2 livros que ela publicou. E ela foi determinada a fazer isso porque a gente descobriu que, ao final do show, ele atendia as crianças que queriam tirar foto com ele. O que a gente não sabia, e fomos descobrir só depois, é que só as crianças entravam na sala onde ele estava. Os pais aguardavam de fora. Foi uma frustração. A Letícia dedicou os livros, levou debaixo do braço, passou o show na expectativa, pensando o que eu vou dizer quando eu puder entregar o livro e tirar foto, etc. Eu posso ver como frustração ou posso ver como uma oportunidade de pitch. O lance era, o que ele ia dizer para a pessoa que estava ali na porta da sala, para que essa pessoa pudesse abrir essa sessão e permitisse que ela entregasse os livros. A primeira coisa que eu fiz foi perguntar para ela, o que você vai dizer? Você só tem uma chance de dizer uma coisa e essa coisa pode ou não funcionar. Ela ia dizer que era autora infantil. A questão era, isso não é tão específico assim. E se tivessem outras autoras infantis que queriam a mesma coisa e usariam isso como argumento? O lance não era esse. O lance principal é, ela era uma autora de Brasília. Fez toda a diferença mostrar os livros prontinhos para serem entregues e dizer, sou autora de Brasília, quero entregar os livros em mãos para o Lucas. Quanto tempo ela levou para dizer isso? Por poucos segundos, para que ela pudesse conseguir. E ela conseguiu. Ela entrou e tirou foto e entregou os livros. Nesses 2 episódios tem algumas lições. Eu vou destacar 2. Antes de destacar, recorda comigo. Para um pitch ser bem sucedido, você precisa ser específico. Ser específico significa dizer o que você quer e dizer quanto tempo leva. Ao dizer o que você quer, você precisa ser razoável. Ser razoável significa identificar uma única coisa possível de se obter
para aquele determinado momento de abordagem. Então, nada de pedir para que a pessoa dê 2 pulos para frente, 2 pulos para trás. Você precisa ser razoável. Do contrário, você não obtém o que você deseja. A maioria dos pitches fracassa justamente porque falta razoabilidade. Vou explicar melhor. Isso acontece especialmente com pitches de startup. Você tem um objetivo maior. Você quer levar a pessoa a atingir esse objetivo maior, sendo que ela ainda não tem clareza do primeiro passo. Você sim pode ter, digamos, dimensão do caminho a ser percorrido. Mas no seu pitch e em cada pitch, o seu objetivo é levar a sua audiência a dar o primeiro possível dos passos. Outra sacada muito importante quando o assunto é pitch. Nem sempre o resultado de um pitch é obter algo de alguém, mas levar alguém a aceitar algo de você. Isso também é pitch. Normalmente, para que você abra caminhos, para que você estabeleça relacionamento, para que você gere valor, muitas vezes o primeiro resultado do seu pitch não é obter algo de alguém, mas levar alguém a aceitar algo que você tenha a oferecer. Outra coisa que a gente pode aprender com esses 2 episódios que eu compartilhei com você é um negócio chamado energia de ativação. Energia de ativação, nesse caso, é um conceito que eu estou tomando emprestado do livro O Poder do Hábito. Significa que entre o seu pedido e a realização por parte do seu interlocutor não pode haver etapas intermediárias. A distância entre aquilo que você oferece ou aquilo que você solicita tem que ser a distância de um passo, sem etapas intermediárias. Exemplo simples. Se a minha esposa simplesmente tivesse dito: "Oi, eu sou autora, eu queria entregar os meus livros para o Lucas." Primeiro, autora de onde? Autora de quê? Segundo, cadê seus livros? Você trouxe os livros? Eu não estou vendo. Aí ela teria que: "Não, o livro está aqui." E enquanto isso, a fila atrás, as mães esperando. Ela disse: "Sou autora infantil de Brasília." Mostrando os livros. Eu gostaria de entregar para o Lucas em mãos. A pessoa com quem ela está falando só tem um passo a dar: descobrir se ela pode ser autorizada a entrar. Não há etapas intermediárias. No caso com o Jerônimo, se eu simplesmente dissesse: "Jerônimo, eu queria te fazer um pedido." Peraí, que pedido? Agora não dá, eu estou entrando numa palestra. Não, Jerônimo, eu tenho 2 coisas breves para te dizer. Pode ser agora. Bom, 2 coisas breves, agora. Eu ainda tenho 10 minutos. Manda ver. Fiz um pedido que ele atendeu prontamente. O passo que ele deveria dar, havia etapas intermediárias, era descobrir se havia possibilidade de me incluir na turma. Topa recordar comigo que a gente estudou? Bora! Primeira coisa, para um pitch ser bem sucedido, você precisa ser específico. Específico significa dizer o que você quer e quanto tempo dura. Segundo, ao fazer o seu pedido, você precisa ser razoável. Identifique uma ação possível para aquela abordagem. E por fim, que não haja etapas intermediárias. Reduza a energia de ativação do seu interlocutor a 0. Assim você vai ter pitches mais do que bem-sucedidos.